A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico em Teologia Online. Estamos estudando sobre a disciplina de Teologia Bíblica. E dentro da Teologia Bíblica, vamos estudar sobre Hermenêutica Bíblica. A nossa quarta aula é sobre interpretação gramatical. Nós vamos estudar sobre a lei da hermenêutica contextual. Sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos como introdução e nosso ponto de partida é que a partir de agora, nessas próximas aulas, vamos aprender sobre as chaves, as leis, regras ou mesmo segredos para fazer boas interpretações bíblicas. Então, as próximas aulas serão de suma importância para que você possa compreender de uma forma mais, vamos dizer assim, mais explícita o texto, onde a gente vai falar sobre regras e leis para você conseguir interpretarem bem os textos bíblicos, conseguir extrair coisas implícitas que tem no texto e expor ela de uma forma coerente. Então, muitas interpretações errôneas têm sua origem na desconsideração gramatical, histórica e teológica. Então, nós vamos estar aprendendo sobre interpretação gramatical, histórica e teológica nas próximas aulas. E a lei do contexto é uma das primeiras leis que regem a interpretação. Então, vamos aprender nessa aula sobre a importância das palavras isoladas e o perigo de textos isolados sem levar em conta a lei contextual. Então, nós temos aí como a nossa aula de hoje a interpretação gramatical. Nosso primeiro ponto vai falar sobre o significado das palavras isoladas. A Bíblia foi escrita em uma linguagem humana e, consequentemente, ela deve ser interpretada gramaticalmente, em primeiro lugar. E no estudo do texto, o intérprete pode proceder de duas maneiras. Primeira, ele pode começar com a sentença, com a expressão do pensamento do escritor, como uma unidade, e descer as particularidades, a interpretação das palavras isoladas dos textos e dos conceitos. Um exemplo, o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. O que é que o autor está querendo falar? Qual é a proposta do texto? É que Deus é aquele que protege, Deus é aquele que cuida. Então nós temos aí o pensamento do autor no Salmo 23, no verso 1, a ideia de uma proteção divina. Ok? Então essa é a forma de interpretar o texto. Mas a segunda opção é descer aos particulares a interpretação das palavras isoladas e dos conceitos. É quando você vai interpretar palavra por palavra de um versículo. O Senhor. Quem é o Senhor? É qualquer Senhor? O Senhor lá está falando de Yahvé, Hashem, o Criador, o Eterno. É o meu pronome possessivo. Pastor. Então, se ele é meu, significa que às vezes ele não é de outras pessoas. Então, você, quando começa a trabalhar palavras por palavras, você consegue também ter uma compreensão melhor do texto. Então, de um ponto de vista puramente lógico e psicológico, o primeiro método merece preferência. Então, interpretar um versículo bíblico, o pensamento do autor, é ideal. Esse é um ponto de vista lógico, psicológico. Mas por razões práticas, é geralmente aconselhável começar interpretações da literatura estrangeira com o estudo das palavras isoladas. Então, quando você começa a interpretar palavra por palavra, você consegue chegar à compreensão melhor do texto e do pensamento do autor. Então, para o estudante de hermenêutica,
e de teologia, o seminarista, ele é aconselhável ele interpretar palavra por palavra de um texto para chegar no pensamento ou na proposta do texto, por último, e repassar. Então, vamos seguir essa ordem na nossa discussão. Então, para se interpretar gramaticalmente, palavra por palavra, nós vamos usar aqui 3 pontos. Primeiro, a etimologia das palavras, o uso atual das palavras e o uso de palavras sinônimas. Na etimologia da palavra, nós temos aqui o significado etimológico das palavras que merece atenção em primeiro lugar. Não por ser mais importante para um exegeta, mas porque, logicamente, procede de todos os outros significados. Então, como regra, não é aconselhável que o intérprete gaste muito tempo investigando as etimologias. Então, esse trabalho é extremamente difícil e pode ordinariamente ser deixado para os especialistas. Além do mais, o significado etimológico de uma palavra nem sempre joga luz sobre o significado atual. Deixa eu explicar. Quando a gente fala de etimologia da palavra, a gente vai estudar o significado no original daquela palavra. Nós temos um exemplo, a palavra antropologia. Antros, homem. Logia, nós temos estudo ou doutrina. Então, a antropologia é o estudo do homem. Quando a gente fala de hermenêutica, Hermes, e a gente vai vir da ideia do mensageiro, do intérprete, êutica, de texto, de leis. Então, vai ser a interpretação de leis, de textos. Quando a gente vai juntar essas duas palavras, hermenêutica e antropologia, a gente, estudando a etimologia, a gente vai ter o significado da palavra. Então é mais ou menos isso. Mas, entretanto, para um curso básico, para os estudantes, não é aconselhável ele gastar muito tempo nessa questão da etimologia. Está estudando palavra por palavra, porque isso vai exigir muito domínio do grego e do hebraico. Então, o nosso curso é um curso básico, onde a gente não vai estar aprendendo sobre grego e hebraico, e até mesmo de uma forma assim mais peculiar, é um pouco complicado entender o grego e o hebraico, precisa de bastante tempo para a gente estar estudando os verbos, os finais de frases. Então, tudo isso é para um especialista. Entretanto, a gente pode sim estudar a etimologia da palavra através do auxílio bíblico de um dicionário. Então, será importante sim o estudante ter um dicionário onde ele vai conseguir compreender algumas etimologias das palavras de uma forma mais, vamos dizer assim, simples, não tão aprofundada. Então a gente tem um exemplo aqui, tomemos as palavras hebraicas aqui como kofer, kifurim e kaforet. São traduções, respectivamente, por resgates, redenções, expiações e propiciatório. Então, toda vez que aparecer na palavra, essas palavras, resgate, redenção, expiação e propiciatório, todas elas são derivadas da raiz kafar, que significa cobrir. Então, quando a gente fala de kafar, a gente está falando de cobrir. Então, todas as palavras de resgate, redenção, expiação e propiciatório está apontando para a origem etimológica da palavra, que é kafar. E o que é kafar? Kafar é cobrir. E quando a gente fala de cobrir, contém a ideia de uma redenção ou de uma expiação. Ou seja, é um ato realizado por uma certa cobertura. E normalmente o que é que a gente vai cobrir? Normalmente a gente cobre ou esconde o que a gente tem de precioso ou aquilo que a gente tem de vergonha. Então, normalmente as sujeiras, diz o ditado, que as pessoas costumam botar debaixo do tapete, né? Ou seja, cobrindo a sujeira. Então,
na palavra de Deus, a ideia de cobrir, no hebraico lá, kafar, é justamente de cobrir o pecado ou o pecador. E isso está apontando para o sangue expiatório de Cristo, que foi tipificado pelo sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento. Se vocês observarem, existe um texto em Jó, capítulo 38, e os versos 4, vai dizer assim: pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, com a carga pesada demais para as minhas forças. Então, quando Jó vai falar de iniquidade, vai falar a questão também do pecado, Jó vai falar de que sejam escondidos, sejam expiados. Quando Adão pecou, que desobedeceu a Deus, Adão ele vai perceber a sua nudez, a sua vergonha e vai querer cobrir ali com folhas de uma planta para cobrir a sua nudez. Mas Deus vai agora fornecer ao pecador uma nova veste para cobrir o seu pecado, que é justamente pele de um cordeiro de um animal. Então tudo isso é um significado apontando para Cristo. Então o que a gente percebe aí é que quando se fala de cobrir, fala dessa questão de perdoar, fala dessa questão de resgatar, redimir, expiar o pecado. Então tudo isso apontando para Cristo. Então perceba que a palavra resgate, redenção, expiação, propiciatório, todos estão no mesmo sentido, mas apontando para uma etimologia que é a palavra kafar, que é cobrir. Então, quando se fala de pecado, de perdão do pecado, a ideia que se tem é de cobrir. Então, tudo isso a gente vai aprender na etimologia da palavra. Outra situação que a gente pode ter é no uso atual das palavras. Exemplo, o significado atual de uma palavra tem muito mais importância para o intérprete do que o significado etimológico. Ou seja, para interpretar corretamente a Bíblia, ele deve ter conhecimento do significado que as palavras adquirem no curso do tempo e do sentido em que seus autores bíblicos usaram. Vejam só, vai existir algumas palavras bíblicas em que estava sendo usada por um período. E nós estamos agora vivendo um novo período. E esse período que nós estamos vivendo agora, essa palavra precisa ser atualizada, contextualizada, para que haja um bom entendimento. Um exemplo, a gente vai pegar agora um versículo que Jó está falando de uma pedra preciosa, que originalmente lá é vidro, mas para os dias atuais é cristal. Então, Jó não tinha ideia do que era cristal. Então, hoje nós sabemos o que é um cristal, um diamante, mas naquela época era uma pedra preciosa. Então, o texto bíblico, algumas versões bíblicas já vão atualizar o significado daquela palavra. Então, esse é um ponto importante a ser estabelecido. Pode-se pensar que isso pode ser facilmente feito por meio de consulta de alguns bons léxicos, que geralmente são dos significados originais e derivados das palavras, que indicam em que o sentido deve ser usado de passagens particulares. Dentro da Bíblia e dentro da hermenêutica, vai existir uma expressão chamada rapax legomenon. O que é um rapax legomenon? É quando uma palavra ela é de difícil compreensão para o intérprete. E o rapax legomenon, ele tem dois significados, o absoluto e o relativo.
Quando se fala de absoluto, é quando a palavra é encontrada apenas uma vez em toda a expressão da literatura conhecida. Um exemplo, Jó 28:17, ele vai usar a palavra ali usercoquinte ou usercoquinte, que significa a palavra vidro. Eu vou ler o texto aqui com os irmãos, Jó 28:17. O texto vai dizer assim: com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem trocará por joia de ouro fino. Quando ele usa essa palavra cristal, lá no hebraico, Jó está usando essa palavra vidro, vidro fino, um vidro precioso. Mas o autor bíblico está usando a palavra cristal. Então, em todo o Antigo Testamento, a única vez que aparece essa palavra cristal, ou essa palavra vidro fino, é em Jó. Então nós temos aqui um rapax legomenó, de uma forma absoluta. Ou seja, em toda a Bíblia, é a única vez que aparece essa palavra aí, usercoquinte, que é cristal. Em todo o restante do Antigo Testamento, você não vai encontrar essa palavra, essa expressão. E a segunda forma que nós temos aí é a forma relativa de certas palavras que precisam ser atualizadas. Qual é? Nós temos aí um exemplo de epiósios no grego e písticos. Quando a gente vai para epiósios, Mateus 6:11, é quando Jesus vai falar acerca da oração. Mateus 6:11 vai dizer assim: o pão nosso de cada dia, ou de cada dia após dias, nos dás hoje. Então essa palavra, dia após dia ou a cada dia, quando nós vamos para Lucas 11:3, Lucas já vai usar outra expressão. Lucas 11:3, ele vai usar uma outra expressão, que qual é? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então o que é que Lucas está utilizando? Lucas está usando a palavra da atualidade. E o autor aqui também está usando a atualidade. Mas o que é que a gente vai entender nesse texto? É que Jesus está usando dia após dia, a cada dia. E Lucas está usando cotidiano. Para nossos dias, a palavra cotidiano é mais atual. Jesus usou a palavra dia após dia. Então nós temos aí a palavra epiósios, que só vai aparecer nesse contexto da oração. Ou seja, em todo o Novo Testamento, a gente não vai ver a palavra cotidiano ou dia após dias. A gente só vai ver essa palavra aparecer, epiósios no grego, nesse contexto, que é da oração, que vai ser usado por Mateus e por Lucas. O que é que nós temos aqui? Um rapax legomenó no contexto da oração. Ou seja, a palavra epiósios só vai aparecer nesse contexto da oração que Jesus ensinou. Ou seja, a única coisa que a gente encontra na Bíblia falando que a gente deve fazer todos os dias, de forma cotidiana, dia após dia, é a oração. Veja a importância que Jesus está dando à oração. É que dia após dia, é que todos os dias, que a nossa vida de cotidiana deve existir a oração. E aí Paulo vai usar a expressão lá, orai sem cessar. Mas a palavra sem cessar não é epiósios. A palavra epiósios, que é cotidiano ou dia após dia, só aparece nesse contexto de Mateus 6:11 e Lucas, que é quando Jesus ensinando a orar. Então o que é que nós temos aí? Um rapax legomenó. Ou seja, é quando a gente pega
algumas palavras de difíceis compreensões e a gente consegue atualizar ela e que ela só vai aparecer de forma absoluta ou relativa. E a gente precisa atualizar para os nossos dias. Então esse é uma das ferramentas que o intérprete bíblico deve ter. Primeiro, ele deve saber a etimologia da palavra, a sua raiz, e saber o que é um rapax legomenor e atualizar alguns significados de algumas palavras para os tempos atuais. E agora a gente vai ver a terceira ferramenta do significado das palavras isoladas, que é o uso de palavras sinônimas. Exemplo, todas as línguas contêm antônimos e sinônimos. Palavras sinônimas são aquelas que contêm o mesmo significado ou concordam em um ou mais de seus significados, embora possam diferir em outros. Então elas frequentemente concordam em seus significados fundamentais, mas expressam diferentes nuances. O uso de sinônimo contribui para a beleza de uma linguagem na medida que possibilita um autor variar suas expressões. Então, como a gente bem sabe, na língua portuguesa, nós temos os sinônimos de algumas palavras. E quando nós vamos pegar a Bíblia, a gente vai ver muitos sinônimos, às vezes, no mesmo texto. Mas quando a gente vai estudar o uso das palavras sinônimas, a etimologia dela vai diferenciar. Às vezes não é o mesmo. Nós temos aí um exemplo de Isaías 53:2, que vai dizer assim: não tinha aparência nem formosura. Olhando-nos para ele, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Então nós temos aí sinônimos de palavras. Aparência, né? A questão da formosura, da beleza. Então, sem estudar esse texto, o contexto, o significado isolado das palavras, a primeira impressão que a gente tem do texto é que quando Isaías está profetizando acerca do Messias, do ungido, é que ele não tinha beleza. É que olhando para ele, olhando para o Messias, ia ser uma pessoa feia. Ou seja, não existia aparência, nem formosura, nenhuma beleza para que se agradasse. Mas quando a gente vai estudar no hebraico o significado de palavra por palavra, quando vai falar de aparência e nem formosura, essa primeira expressão aí no hebraico é hadá. Vai designar um ornamento quando é aplicado a Deus. Vai descrever majestade. Ou seja, vai estar se referindo como o Senhor apareceu entre os homens, não tinha uma forma física. E ele não manifestou o seu estado de humilhação. O que é que Isaías está querendo falar? É que quando o Messias vier de uma forma física, ele não vai ter uma majestade de Deus. Ele não vai ter, olhando para ele, a gente não vai ver uma expressão divina, não vai ver uma glória divina do que se espera de um Deus ou de um rei. Porque quando se fala de Messias, está falando do próprio Deus, está falando de um rei. E normalmente o rei tem toda uma beleza, tem toda uma glória, tem toda uma majestade. E Isaías está dizendo que quando esse Messias vier, ele não vai ter formosura, ou seja, ele não vai ter majestade. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao nascer, não tinha nem onde nascer, onde ter todo o seu parto. Foi numa manjedoura, onde servia para alimentação de animais. Nem vamos dizer assim, hoje um hotel luxuoso tinha para Jesus ter o filho, Maria ter o filho, Jesus nascer. Não existia nenhuma maternidade naquela época. Então o Messias, ele vai vir, vai nascer onde os animais ficavam, dentro da manjedoura vai estar lá, repousando. Ou seja, a gente não viu majestade, a gente não viu uma glória. Então Isaías está apontando que quando olhasse para o Messias, a gente não ia ficar encantado. Então isso vai mexer com a mente dos judeus, que como é que pode ser esse ser o Messias?
Como é que pode esse ser o ungido de Deus? Nascendo numa manjedoura dentro de um estábulo onde os animais ficam. Então, quando se fala de aparência, não está falando de aparência física. Está falando de uma aparência, de uma glória, de uma majestade. Está falando da glória que se tinha de um rei. E quando a gente vai agora para beleza, aí sim, a segunda palavra está toar, que significa uma ideia adicional de beleza se referindo à beleza corporal. Aí sim está falando de formosura de um corpo. Então, quando se olhava para o Messias, quando se olhava para Jesus, não se via muita glória, não se via riqueza, majestade, e também não se via uma beleza corporal. Então, veja o significado, como fica belo o texto de interpretar Isaías 53:2. É que quando a gente olha primeiramente, a gente só vai pensar que o Messias, o ungido, era uma pessoa feia. E não é isso que o texto está querendo dizer. É que o texto está dizendo, é que quando o Messias vier, o ungido do Senhor vier, ele não vai ter glória, ele não vai ter a majestade de um rei que se espera. E não vai haver uma beleza física, como Samuel esperava que o rei de Israel ia ter ao ungir os filhos de Jessé. Quando ele viu Eliabe entrando, viu um homem alto, forte e belo, ele disse: esse é o rei, esse é o ungido do Senhor. Então, não está falando de uma beleza externa, né? Que Samuel estava olhando apenas a beleza externa. Então, normalmente, os reis, as pessoas quando olhavam para os reis, olhavam toda essa beleza, toda essa glória. Isaías está dizendo, olha, essa glória, essa beleza toda, o ungido de Deus não vai ter. Então, veja que importância é a gente estudar o significado das palavras. Nós temos também aí sinônimos no Novo Testamento. Um belo exemplo que a gente tem aí é em João capítulo 21, do 15 ao 17, quando o Senhor ressurreto indagou pelo amor de Pedro. Meus irmãos, aqui vai ter algo surpreendente. E eu vou pedir agora para vocês focarem comigo nesse texto e observarem bem. O texto vai dizer que: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas a mim? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo e sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, quando a gente olha esse texto, talvez você tenha ouvido alguém pregar sobre esse texto e vai falar assim: olhe, da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus agora vai perdoar Pedro, perguntando se Pedro amava Jesus. E Jesus pergunta 3 vezes e Pedro afirma que amava 3 vezes, e ali Jesus estava liberando o perdão para Pedro, e agora Pedro se reconciliou com o Senhor. A ideia é mais ou menos certa, ok? A ideia é mais ou menos essa. Então, quando a gente fala de amor, a gente está vendo aí tudo amor. O mesmo significado de amor. No português, amor é amor. Mas a gente estudou semana passada que quando a gente vai para o grego, a gente tem o amor ágape, philos e o eros. São palavras que a raiz é o amor, mas sinônimos diferentes, aplicação diferente e contextualização diferente.
Quando se fala do amor ágape, a gente aprendeu que fala do amor incondicional. É em um contexto divino, é a fonte divina. Quando fala do amor philos, que é o amor fraternal, é aquele amor entre irmãos, é aquele amor entre amigos. E quando fala do amor eros, está falando numa contextualização do amor do cônjuge, daquele amor já no sentido sexual, do amor já mais quando fala de desejos. Então, temos aí 3 vezes a palavra amor aparecendo. Sendo que quando a gente vai estudar, a gente só vai encontrar aí a palavra ágapo e philos. Então, quando Jesus encontra Pedro, pergunta assim: Simão, filho de Jonas, Pedro, tu me amas de forma incondicional? Então a primeira palavra amor é baseada na admiração e respeito. É um amor controlado pela vontade, que tem um caráter duradouro e incondicional. Enquanto a última é baseada na afeição de um amor impossível, propenso a perder seu fervor. Então eu destaquei aí o amor ágape, como verde, e o amor philos, no azul. Então o que é que Jesus está conversando com Pedro? Pedro, tu me ama de forma duradoura e incondicional mais do que este? Aí Pedro vai dizer assim: sim, Senhor, eu te amo de forma incondicional. Aí Jesus assim, para e pergunta a segunda vez: Pedro, tu tens certeza que tu me amas de forma incondicional? Aí Pedro: Senhor, tu sabe que eu te admiro e que o meu amor, ele é impulsivo. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, então quer dizer que tu me ama de forma impulsiva? Tu me ama de forma não duradoura? Aí Pedro se entristece. Senhor, tu sabe que eu te amo dessa forma. É como se diz assim: eu te neguei 3 vezes. Então veja que esse trocadilho de palavras é como se Jesus tivesse assim: Pedro, tu me amas realmente de forma incondicional? Pedro mente na primeira. Diz que ama de forma incondicional. Aí Jesus vai fazer uma reflexão: tem certeza que tu me ama de forma incondicional? Aí Pedro lembra que negou. Aí diz assim: Senhor, eu não te amo de forma incondicional, mas eu te admiro. Ambos estão falando palavra amor, mas perceba que o significado é diferente, a aplicação é diferente. Aí Pedro vai dizer assim: não, Senhor, eu te admiro. E o meu amor por você não é incondicional não, duradouro não. Meu amor pelo Senhor foi impossível e ele é propenso a perder. Aí Jesus vai dizer assim: mas Pedro, tu me amas de forma impulsiva, de forma não incondicional. Aí Pedro se entristece, diz assim: Senhor, ficou triste, infelizmente, eu te amo dessa forma. Mas Jesus agora, ele vai acrescentar e disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aí sim, agora vem a questão do perdão. E diz assim: agora você confessou, agora você reconheceu quem você é. Você agora, de fato, está expressando quem é Pedro. Mas mesmo assim, vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro tinha voltado à antiga prática: pescar peixes. Quando, na verdade, lá atrás, o que Jesus queria para Pedro é pescar homem. Pedro viesse pescar homens, ganhar vidas para o reino de Deus. E agora, Jesus morre, Pedro nega, e Pedro agora se desvia, volta à sua antiga prática, a pescar peixes. Enterra o talento, enterra aquilo que Jesus tinha como proposta para Pedro. E Jesus está dizendo assim: não, Pedro, não volte à antiga prática. Aquilo que eu tenho para a sua vida ainda está de pé. Então, perdoado que você me negou, mas continue naquilo que eu propus para você, na sua missão, na sua chamada, que é ganhar almas e não ganhar peixes. Então nós temos aqui um exemplo que prova
a importância do estudo dos sinônimos. Então, é interessante no campo do estudo aqui para o intérprete estudar palavra por palavra o significado. Então, é algo fascinante, mas também pode tornar algo perigoso. Então, a gente aprende que no uso gramatical, no significado das palavras isoladas, nós precisamos aprender sobre, primeiro, etimologia, segundo, a atualidade e o terceiro, os sinônimos, o significado dos sinônimos. E isso é a primeira chave bíblica que a gente tem aí para interpretar bem um texto. E dentro da hermenêutica agora, para uma boa interpretação, temos o uso isolado das palavras e agora a gente tem como a hermenêutica contextual. Ou seja, o que é contexto? Contexto é aplicado a documentos escritos. É a expressão da conexão de um pensamento que existe em diferentes partes. No texto, o contexto é constituído pela sequência de parágrafos e blocos que precedem e que seguem imediatamente os textos. Se vocês pegarem uma Bíblia, vocês vão perceberem que vai existir um parágrafo. Parágrafo é um espaço que existe quando vai se iniciar um texto. E normalmente parágrafo é aplicado numa ideia. Ou seja, numa redação, o primeiro parágrafo vai apresentar ali uma explicação, vai explicar ali um pensamento. O segundo parágrafo vai apresentar uma outra explicação. E o terceiro parágrafo, uma outra explicação. Então, quando se fala de Bíblia, se vocês analisarem, a Bíblia também ela vai ter parágrafo. E cada parágrafo desse da Bíblia vai falar de um contexto. Vai falar de um pensamento. Então, é importante para os irmãos estudarem o parágrafo anterior do texto que escolheu e estudar o parágrafo posterior. E o que é que nós temos aí? Nós temos aí dois elementos. O contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é aqueles que contém vários elementos de uma oração. Ou seja, contexto imediato é aqueles textos que estão próximos, ou seja, no mesmo parágrafo. E o contexto remoto é aqueles que contêm vários elementos de uma oração que estão distantes. Ou seja, ou pode estar no parágrafo anterior ou posterior, ou até mesmo no capítulo anterior. Então, o segredo para entender um contexto é ler o parágrafo a qual você escolheu o texto. Nós temos um exemplo aí de Efésios 2:8. Vamos dizer que vocês vão pregar sobre o texto escolhido. Efésios 2:8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua e criados em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Mas o texto mesmo é: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você vai pregar sobre esse texto. Mas em qual contexto está esse texto? Se vocês perceberem, o contexto imediato está aí, começa do 1 e vai até o 7. Você precisa ler o parágrafo anterior. E se vocês perceberem, do 1 ao 10 é um parágrafo só. Então, para vocês entenderem esse texto, você tem que ler do 1 ao 10. Se chama de contexto imediato. Ou seja, está tudo ligado ao texto que você leu. Mas ainda você precisa ler textos anteriores. Aí quando você vai para o capítulo 1, do versículo 2 em diante, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então você vai começar
a entender que a graça ela está relacionada na salvação. Quando você vai pegar a graça, ela vem da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai começar a entender a graça não só de um contexto de salvação, mas de onde provém essa graça. Então quando você começa a analisar o contexto, você vai chegar que no versículo 8, a graça, ela é acerca da salvação. Ou seja, é através dela que somos salvos. Já no capítulo 1, no versículo 2, essa graça provém de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então você começa a entender a graça agora num contexto. E não de uma graça de uma forma isolada. Então nós temos aí o contexto imediato e o contexto remoto, distante. Ou seja, você vai, para entender o texto, você precisa analisar o contexto, tá bom? Então você precisa estudar isso, para que você não isole aquele texto a uma forma de interpretar de forma errônea. E agora a gente vai ver alguns perigos. Quando tiver uma dúvida sobre um versículo, deve consultar o contexto do mesmo. E qual é o segredo? Para descobrir o contexto, você vai ler o capítulo todo, né, o texto, você vai ler o parágrafo e, se for possível, ler o capítulo todo. Tá com dúvida, lê o capítulo anterior. Então, quando você consegue descobrir o contexto, fica mais fácil para você fazer uma boa interpretação. Então, interpretar sem referência ao contexto é deixar a determinação do sentido ao acaso. Ou seja, é fazer interpretação que contradiz o texto. É ensinar o erro em lugar da verdade. E aí a gente tem uma linguagem, um provérbio, né, na hermenêutica. Ou seja, um texto sem contexto vira um pretexto para mentiras. Ou seja, a partir do momento que vocês forem pregar sobre um texto e não analisar o contexto, o texto vai virar um pretexto para mentiras. Vocês podem fazer, infelizmente, uma interpretação errada e acabar mentindo sobre uma interpretação. Então, é importante analisar o contexto. Vamos lá para os perigos. Os perigos de não analisar o contexto é um dos problemas mais reconhecidos da hermenêutica. São chamados de textos de provas. O que são textos de provas? É o que a gente chama de texto isolado. São textos isolados, que é diferente de palavras isoladas que estudamos. E o que gera, ou quais são os perigos dos textos isolados? Vamos lá. Nós estudamos sobre palavras isoladas. Palavra isolada é uma coisa. Texto isolado é uma outra coisa. Então, a palavra contém um texto. Textos são várias palavras que contém nele. O perigo não está na palavra isolada. O perigo está no texto isolado. E o que é que isso pode causar? Má interpretação, julgamento errôneo e precipitado e criar falsos ensinos teológicos, dogmáticos, culturais e surgimento de seitas e heresias. Um exemplo. Hoje o que a gente mais vai ver é textos isolados para defender certas práticas. Um exemplo. E Davi amou a Jonatas. Então o que é que os homossexuais vão fazer com esse texto? Olha aí. Davi amou Jonatas. Eles tiveram uma relação. Eles tinham uma relação homoafetiva. Então, isolou a palavra amor, que Davi amou a Jonathan. E quando vai se analisar o contexto, vocês vão analisar de uma amizade. E quando vocês vão estudar o significado da palavra, ali não é uma palavra no sentido eros, mas o amor que está ali de Davi para Jonathan é de um amor fraternal, de uma amizade. Então, a gente consegue
desconstruir essa má interpretação, esse falso ensino. Então veja qual é a importância de estudar o contexto e o significado da palavra. O outro que a gente pode ter aí é que João Batista estava sobre ele o espírito ou a virtude de Elias. E aí os espíritas vão dizer que João Batista era a reencarnação de João Batista. E quando fala de espírito de Elias ali, o espírito ali fala, quando a gente vai estudar sobre espírito, fala de virtudes, de qualidades. Ou seja, era uma inspiração. Ou seja, João Batista tinha as mesmas atividades ou os mesmos exercícios que Elias tinha. Não era Elias, eram virtudes, qualidades, ou seja, eram atividades que Elias tinha. Então, isso vai desconstruir a má interpretação de que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, como se prega aí no Espiritismo. Nós temos aí também, hoje infelizmente, os jornais trabalham muito sobre manchetes que, quando você olha, dá um impacto e eles acabam desconstruindo uma verdade. E se chama aí as fake news, né? Hoje nós temos aí as fake news. E aí a manchete é: idoso apanha na rua. Pega a imagem, pega o momento aí que aconteceu, e aí vai dizer assim, a gente vai, quando vai estudar, o perigo de não analisar o contexto. E quando eu fui pesquisar sobre essa reportagem, que me chamou a atenção, eu queria saber por que o idoso apanhou. E quando, na verdade, o idoso não apanhou, não houve uma agressão, houve sim você vai ver, houve uma abordagem, podemos falar assim. O que aconteceu? Foi em São Paulo, onde uma menina de 14, mais ou menos a 15 anos, estava na praça sentada, e um idoso estava sentado com um casaco cobrindo, e o casaco cobrindo as mãos deles, e o idoso aparentemente estava fazendo alguma prática ilícita ou com movimentos de uma mão, aparentemente fazendo gestos obscenos. E a menina liga para o pai, dizendo que ele fosse lá na praça, que ela estava com medo, porque tinha um homem fazendo gestos obscenos para ela. E quando o pai chega, aborda lá aquele idoso, e quando vai até ele, e que é isso aí que está acontecendo, tal. Na verdade, o idoso tinha mal de Parkinson. E ele estava tendo a crise, se tremendo. E ali o rapaz fica todo sem reação. E não houve uma agressão. Houve sim uma abordagem de um pai desesperado na hora, que chega já puxando o casaco, pegando o idoso pelo... Que é isso que está acontecendo? Pegando pelo braço e tal. Mas a abordagem, o que lançaram foi: idoso apanha. E quando você vai estudar, vai analisar o contexto, na verdade, não foi uma agressão. Foi um pai desesperado, que uma filha ligou, que teve uma má interpretação do que o idoso estava passando. E o pai já chegou alterado, mas não chegou a agredir o idoso. Então, veja aí o perigo de não analisar o contexto. A menina que não analisou o contexto, o pai que não analisou o contexto, e o perigo de quem está olhando a notícia do contexto, de não analisar também o contexto. Então, a gente vê aí o perigo que é. Então, a importância do contexto tem 3 razões. Primeiro, o sentido original da palavra, pois as palavras podem assumir sentidos múltiplos. Descobrir o pensamento do autor, pois os pensamentos são expressos por sequências de palavras ou frases. E desconstruir exegeses, né? A gente já aprendeu o que é. Vamos lá. Contexto, situação e exemplo. Vamos lá.
A palavra fogo, a gente precisa analisar o contexto e a situação. Então, só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Exemplo, se alguém gritar fogo, essa expressão não significa mesmo diante de um prédio em chamas ou dentro de um campo de tiro. Então, se alguém grita fogo dentro de um condomínio, alguém vai pensar que o condomínio está entrando em chamas, está pegando fogo. Mas num campo de tiro, fogo significa atirar. Então perceba que quando alguém gritar fogo, você precisa analisar o contexto e a situação. Vamos aqui analisar outra palavra, a palavra fiel. Vamos analisar aqui o contexto e a situação. Betinho acreditava não ter uma esposa fiel. Aqui fala de uma fidelidade conjugal. Aqui fala de uma situação, de um contexto. Vamos ver outro exemplo. É muito importante jogarmos com o apoio da Fiel, disse Ronaldo. Aqui é quando o Ronaldo, conhecido como um fenômeno, jogava no Corinthians. Ele disse que era muito importante o time do Corinthians jogar com o apoio da Fiel. Mas quem é a Fiel? A Fiel é a torcida organizada do Corinthians. Então o que é que a palavra fiel aqui não é falando de fidelidade conjugal, mas fiel aqui está atribuindo a torcida organizada, ou seja, os adeptos do Corinthians. Então perceba que é diferente. E o terceiro exemplo que nós temos aqui é que o pastor elogiou a perseverança do fiel. Fiel aqui está falando de um crente, está falando aqui de alguém, de um crente, ou seja, de um religioso, de alguém ali no contexto, vamos dizer, religioso. Ou seja, fiel, quando a gente vai analisar, nós temos aqui fiel no contexto conjugal, fiel na situação que ocorreu de uma torcida organizada e fiel falando de um crente, ou seja, de um adepto, ou seja, de uma pessoa que segue a uma religião ou denominação. Então, perceba a importância de analisar o contexto. Você imagina se você for pegar fiel e analisar apenas de uma forma. Então, veja a importância de estudar o contexto. Então, a gente teve a lição, a atividade semana passada, que foi em Marcos 2, 13 ao 20. Mas a lição de hoje, a atividade de hoje, é Mateus 19, 24. O que é Mateus? O que o texto de Mateus 19, 24 vai falar? Mateus 19, 24 vai falar desse texto aqui. Os seus discípulos ouvindo isso, Mateus, cadê? É isso mesmo? Mateus 19, 24. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então a atividade que vocês vão pegar é essa. Vocês vão verificar as versões bíblicas, o que é que a NVI diz, que a nova linguagem de hoje diz, o que é atualizado, o que é corrigida diz. Vocês vão botar lá o significado literal. Vocês vão pegar lá o que significa camelo, o que significa fundo de uma agulha, o que significa rico, o que significa reino de Deus. Literalmente o que é. Vai analisar agora o contexto. Esse parágrafo inicia onde? O que é que Jesus está querendo ensinar? O contexto fala de quê? Se você for pegar a epígrafe lá em cima, está falando sobre o jovem rico. Então, você vai analisar o contexto. Literalmente, o que é um fundo de uma agulha, o que é um camelo, o que é que a gente estava querendo falar. Mas qual é o contexto? E por último, vocês vão fazer a aplicação do sentido moral e espiritual. Ou seja, o que é que Jesus estava querendo ensinar em que é mais difícil, é mais fácil um camelo entrar pela funda de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então vocês vão explicar
o sentido moral e espiritual. Tenham um bom final de semana e que Deus vos abençoe.